Olá, você está na comunidade Atman. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista e estudioso aqui na comunidade. Hoje falaremos sobre Kundalini, o que significa essa energia e como que podemos alcançá-la. Propósito de estar trazendo esse conteúdo, então, é porque muito vem se falando sobre alquimia nesse sentido. Então aqui nós vamos pontuar alguns elementos importantes para que você tenha consciência se é isso que você está buscando de fato. É porque, veja, lidarmos com o mecanismo, nós temos que ter um pouco de base para evitar transtornos, ok? A primeira coisa importante que temos que considerar é que uma das principais forças que movem as coisas são as emoções. E as emoções, elas vêm do chakra cardíaco. Então perceba que o chakra cardíaco ele fica bem no meio, né, dos nossos chakras. E justamente ele faz um encontro com a cruz. Né? Então, este momento onde eu estou, eu preciso encontrar o coração do presente. O fato de existir. Então, existir já significa vibrar. E a grande questão aí é a vibração em si. Em qual vibração eu me encontro? Então, eu peço que você deixe um pouco de lado a questão, né, do que é certo, do que é errado, do que é verdade, do que é mentira, mas no sentido do que funciona e do que não funciona, tá? Considere mais essa questão. Veja, as emoções, elas são muito exploradas. Então, seres que já entenderam sobre as emoções, eles buscam manipular justamente elas. Nós vivemos num contexto social onde o medo e o ódio são muito cultivados. Eles são utilizados como instrumento de comércio. Porque, veja, para vender remédios, tem que ter medo de adoecer ou já estar adoecido, se revoltar contra a sociedade, das pessoas que praticam coisas ilícitas que nos prejudicam ou prejudicam o entorno. Ao mesmo tempo, isso pode gerar tristeza. Então, nós podemos ver nos movimentos das redes sociais a exploração massiva dessas três emoções: tristeza, medo e ódio. Como eu havia explicado, tristeza pelo passado, que não se pode mudar, mas que a pessoa ainda tenta fazer isso. O medo do que vai acontecer e o ódio por estar inconformado com o que está acontecendo. Então perceba que são tramas que contaminam totalmente as possibilidades da pessoa. Aqui nós teríamos que trazer consciência para administrar essas emoções. Então perceba, o fato, por exemplo, de eu estudar espiritualidade, estar dedicado, não me isenta de sentir essas emoções, mas me permite responder a elas. Tô triste com o quê? Então eu tenho que ter a consciência de que eu não posso mudar o passado, de que eu não posso prever o futuro e de que eu preciso encontrar as melhores maneiras de me adaptar ao meu presente. Esse movimento já significa que eu preciso aceitar que a vida tem um movimento próprio e o que me cabe é modificar a forma que eu interajo com essas coisas. Porque por trás dessas reatividades, perceba que existe a crença de que o mundo tem que ser como eu quero. Então, se eu quero mudar o passado, eu estou insatisfeito com o passado. Se eu quero mudar o futuro, estou insatisfeito com o futuro. Se eu quero mudar o presente, eu estou insatisfeito com o presente. Então veja aqui, uma crença é instalada que sugestiona as emoções e me faz agir de determinada forma. Então nós precisamos trabalhar nisso. E é sabendo desse mecanismo que nós nos focamos tanto em trazer consciência para vocês sobre o que nós sentimos. Não só nós, mas também todos aqueles que buscam um ensinamento mais espiritual. Pode ser que não diga com essas palavras, né, espiritualidade, mas perceba que o recado deles é exatamente o mesmo: amar, né? Dissolver
essas emoções negativas? Muito bem. Existem vários motivos que nos faz buscar a emancipação no sentido de desenvolver a Kundalini. Pode tanto ser necessidade quanto ser desejo. É possível fazer por ambos os lados, mas cada um deles tem uma forma diferente de construir a forma que isso acontece. Vamos dar dois exemplos. É comum as pessoas disseminarem conhecimentos da espiritualidade para obter recursos, né? Para enriquecer, para poder ter um relacionamento, para poder satisfazer necessidades básicas. Veja, a natureza não vai privar essa pessoa de conquistar isso. Se ela tiver mérito, ela consegue. Só que veja que nesse sentido ela está tendo mais um desejo, mais um interesse. Então o processo em si ele fica mais conturbado. Porque quando você ativa um recurso nato de cocriação profundo, ele precisa transformar a forma que você interage com as coisas. Porque você passa a entrar no fluxo. Então você, por se tornar um co-criador, você aceita a existência de um criador. E isso, na teoria, parece simples, mas na prática é bem diferente. A gente vai ver isso já já. Então, se é por esse meio, é possível? É, só que tem algumas circunstâncias que isso acaba sendo meio induzido, né? E aí tem aí uns efeitos colaterais. E uma outra forma é pela necessidade. Você está crescendo, então você precisa de recursos para poder expandir. Então, nesse caso, é concedido pela questão do mérito. Então, a natureza ela trabalha com essa questão, tanto que tem indivíduos ou visões mais cósmicas que chamam de moedas cósmicas, que chamam de méritos, como eu expliquei. Eu prefiro mais a questão do mérito, porque a moeda cósmica ela me passa. É fácil você confundir ela com comércio, como se você barganhasse com o cosmos. E nós sabemos que não é bem assim. Cosmos é uma energia, é uma força, uma potência, é uma representação de vibrações. Então, tentar personificar, mesmo que para entendimento, pode fazer com que a gente meio que crie crenças que não são saudáveis a longo prazo. Então é sabendo disso que eu muitas vezes encorajo aqui a reflexão profunda, dizer, gente, não é bem assim, vamos pensar por esse lado, tá certo? Então, vou colocar aqui os chakras e então nós vamos explicando como que vai acontecendo à medida em que o Kundalini vai subindo, ok? Chakra básico, chakra sacro, plexo, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Certo. Kundalini, ela é uma serpente, ela é interpretada como uma serpente. E a serpente, ela representa o conhecimento. Tanto que tem logos, por exemplo, a psicologia, que um dia eu parei para pensar e vi ela ali. Ou também a Ouroboros, né, que é a serpente que engole a própria cauda. Então ela representa o conhecimento. Só que esse conhecimento ele pode tanto te aprisionar, te levando a um ciclo vicioso de correr atrás de interesses levianos, né, te condicionando ali a mesmice entre desejo e medo, né, castração, que isso aqui é um mecanismo também muito explorado pela sociedade no sentido geral, de que de um lado você pende entre buscar o que você deseja e temer as consequências disso, né? Temer prosperidade, temer ter as coisas, temer abundância. E existem muitas tramas que alimentam isso, por exemplo, as pessoas sentirem inveja, elas não conseguem se inspirar no teu êxito, elas tentam te derrubar para se igualar, para todo mundo ficar na mesma. Então, são ali pequenas coisas que vão alimentando um sentido mais perverso dessa energia. Então, quando você consegue desenvolver essas capacidades, essa Ouroboros se transforma, ela vira uma espiral. Então você consegue ir transcendendo. Então veja que a transcendência ela tem muito a ver com a superação.
Não significa que você vai se colocar como uma penitência, de dizer, eu tenho que superar isso. Não, é uma coisa natural, ela acontece naturalmente. Então, quando ela acontece naturalmente, significa que você está acompanhando o processo. Eu tô explicando isso porque é possível forçar? É possível forçar. Só que a consequência é muito pior. Porque se você, por exemplo, está trabalhando o chácara sexual e você entra numa questão de castidade e você nega os seus impulsos sexuais, você acaba desenvolvendo um vício. Isso te condiciona a uma situação pior do que se você não tivesse mexido com essa energia nesse nível. Então é aquela questão, se não há conhecimento, aguarde. Não é que você não possa mexer, mas tenta entender o que é. Não vai na sorte. Isso também é uma coisa que eu já comentei com vocês, né? De entender, a gente joga muito na sorte. Ah, vamos ver no que vai dar. Falar, gente, pelo amor de Deus, tem situações que são muito desafiadoras, não, talvez não valham a pena. Então, o chácara básico, ele mexe na nossa relação com a matéria. Kundalini começa então subindo justamente daqui, porque nós estamos encarnados num corpo físico, concordam? Então a forma que eu lido com a matéria, ela precisa ser transformada, no sentido de que eu preciso entender que eu preciso de alguns recursos, né? Dentro desse contexto, por exemplo, preciso de um quadro, preciso de pincéis, preciso de água, preciso de roupa, preciso do ventilador porque tá bem calor, preciso de câmera, de microfone, tudo isso para este momento. Este momento tem qual utilidade? Transferência de conhecimento. Em essência, ele ajuda ou ele atrapalha? Então aí a natureza vai identificando aquilo que é sendo gerado, e então ela financia momentos, porque ela vê que aquilo ajuda. Ajuda tanto a pessoa em si quanto aqueles que estão à volta dela. Então são momentos que tem amparo, que tem sincronicidade. Então é aí que você vê como que eu sei quando Deus está ajudando e quando não está. Não é que ele torna tudo fácil, de mão beijada, ele torna tudo possível. Então isso aqui tudo não foi dado de presente, de brinde caiu do céu. Foi conquistado com trabalho, foi conquistado com pessoas. Por exemplo, o quadro foi uma doação, né? A pessoa falou, vou te dar um quadro aqui para você dar aula, o Iago que doou, né? Aí teve os pincéis ali tudo. Então, você vê que as coisas vão acontecendo para que este momento aconteça. Então, é a mesma coisa na vida de vocês. Às vezes vocês recebem uma doação, às vezes vocês conquistam alguma coisa e falam, por que eu quero comprar isso? Não sei, mas é uma intuição. Então é aí que a gente vai tendo discernimento. Esse livro, ele tem qual objetivo, qual propósito? Para ajudar a emancipar ou para ajudar eu a ficar mais esperto para conseguir o que eu quero? Então aí você vai medindo as tuas ações. E isso é importante para você entender a forma que as coisas vão acontecer. Então, a base é a relação com a matéria. Respeito, respeitar a matéria. Não é nem ostentá-la e nem negá-la. Aquela questão de, eu não quero nenhum recurso, eu dou tudo que eu tenho porque eu não quero, para para parecer mais humilde. Veja que você está humilhando a matéria. Você não está tratando com humildade. Então isso daí também precisa ser visto. Então quando o Kundalini inicia a subida dela, ela vai mexer com isso daqui. Como que é a tua relação com a matéria? Então você precisa transformar isso. Ver que o dinheiro é um fruto da prosperidade. Isso significa um fluxo. O dinheiro te atravessa. É assim que as energias se realizam através de você, te atravessando. E elas te atravessam quando você está pleno, quando você superou as próprias limitações. Agora, se a prosperidade tenta te atravessar e você está opaco de preocupações e anseios e ódio e tristeza e medo, a energia não consegue te passar. Então, se ela não te atravessa, ela empaca. Então as coisas param. Então você vê, não é que a vida está negando o fluxo. São as nossas tramas pessoais que estão impedindo que a natureza se manifeste através de nós. Então veja que isso é uma virada de chave essencial. A questão do sacro. Veja, pessoal, nós temos muitas formas de interpretar isso daqui. Eu estou trazendo dentro de um contexto para ficar mais compreensível. O sacro, ele rege o nosso prazer.
E de novo, cabe sempre lembrar, prazer no sentido de se realizar. Então, qualquer forma de se expressar está realizando esse chakra, né? Cozinhar, pintar, desenhar, ter o gesto sexual em si, buscar graça por estar vivendo. Então eu começo a identificar formas de ver sentido nas coisas, de gostar das coisas. Então veja que isso daqui entra muito em como isso se manifesta. Se eu tenho respeito pela matéria, eu tendo a ter prazer no sentido mais respeitoso. Eu me realizo de uma forma respeitosa. Então aí eu transcendo a percepção de que prazer justamente é o ato em si, ou é justamente o outro termo que veio, não é apenas gozar, né? O sentido de desfrutar. Então, vocês veem que até mudando as palavras, o entendimento sobre isso também muda. Pois realmente é uma outra situação, é outro nível. Então, se o teu prazer, ele pode tirar o direito do outro ter prazer, então ele é um prazer mais perverso. Mas se ele considera o prazer do outro e respeita os limites do outro, ele é um prazer mais sutil. Só para dar um exemplo para vocês, nós fazemos sessões xamânicas. Recentemente nós fizemos uma alguns dias atrás. E a espiritualidade, ela fala muito, né? Hoje eu consigo ouvir muito bem o que eles falam. Então eles disseram, olha, daqui a pouco nós dividimos a direção da sessão, né? Sempre alternamos. E daqui a pouco a Cláudia vai passar o controle para você, da música para você. Então você coloca essa música, deu tudo bem. Aí não demorou muito, a Cláudia chegou e falou, Eduardo, agora você cuida, né? Cuida um pouco aí. Eu falei, não, tudo bem. Aí eu coloquei a música, um pouco antes de eu pôr, a Sandra chegou com o tambor, entregou o tambor pra Sal, a Sal tava cuidando do fogo, e eu coloquei a música. E a Sal ficou toda feliz ali, tocando aquele tambor. Aí depois que acabou a sessão, ela falou, Eduardo do céu, você não sabe o quanto que aquele momento foi bom, porque ela amava aquela música. Aí passaram o tambor pra ela, que ela queria ter tocado o tambor por um momento que ela estava vivendo. Então foi um momento de prazer para aquela pessoa. Não fui eu que brilhei naquele momento com a minha experiência, foi outro. Então cabe nós nos colocarmos um pouco de lado para permitir que o outro também tenha um momento de brilhar dele. Então veja que isso não se trata de vaidade, isso se trata de merecimento. A pessoa merece aquele momento, então você colabora. Então veja que são situações ali que você se tira um pouco de lado. Isso daí é muito difícil para as pessoas. Eu falo porque no começo eu tinha muito essa dificuldade. Queria, não, eu tenho que ser eu, é tudo para mim, tudo por mim. E nós vamos vendo que não, né? Não é bem assim. A questão do plexo é a individualidade. Eu gosto muito de explorar sobre as palavras, eu convido vocês a fazer a mesma coisa, porque a gente fala que, né, individualidade, nós temos idade, nós temos o que eu lembro de in, né, que está dentro, e eu lembro também de dividido, que vem questão de divisão, né? Então, aqui nós passamos a fazer as pazes conosco mesmo. Então, entender as coisas que eu fiz não dá pra mudar, o que eu vou fazer eu não tenho certeza se vai dar certo de fazer tudo, mas ainda assim eu respeito a dualidade que há em mim. Então, falar sobre isso é um assunto que vai muito longe de aceitar nossos defeitos. Veja que aceitar nossos defeitos não significa praticá-los. Por exemplo, eu aceito que tem situações que eu sou orgulhoso, que eu quero estar certo, em discussões que eu perco a paciência. Eu preciso ver esses momentos e acolher esses momentos, entender por que eles estão se manifestando, né? E aí, com isso, eu vou transformando essa energia, no sentido de que se eu duvido de tudo, e aí depende, se eu duvido de tudo para poder buscar respostas, é benéfico. Mas se eu duvido de tudo para sempre estar duvidando das coisas e ter uma insegurança, aí já não cabe, porque eu não consigo ter certeza de nada. Eu preciso ter um norte, preciso saber para onde eu vou, o que eu estou buscando. Então varia muito do caso. Se eu quero sempre ter razão, eu tenho que transcender essa questão de querer ser sabichão para uma pessoa que tem mais sobriedade, de ter mais domínio sobre as coisas. Eu também tenho aquela coisa, né? Eu sou muito bom para poder interpretar
as energias, as questões da mente, as emoções, os sentimentos, mas eu sou péssimo para gerenciar negócios, para poder gerenciar finanças. E eu já caí muito em cima disso. E as pessoas ficam, porque você é tão inteligente quando se trata da mente, mas você não sabe cuidar do seu dinheiro. Eu falo, gente, cada um tem uma especialidade. Então, claro, isso não quer dizer que eu tenho que ser um ingênuo e tratar as minhas finanças com desdenho. Mas você tem que entender que eu não sei tudo. Então, nós temos que ter humildade para reconhecer nossos limites e se comprometer para poder modificar aquilo que precisa melhorar, né? Então, olhar, saber o que é, reconhecer e aos poucos ir trabalhando. Então, veja, pessoal, que eu estou falando isso para vocês à medida que Kundalini vai fazendo o movimento dela. Isso daqui em vias naturais, porque tem a maneira de forçar que logo eu vou trazer ela para vocês. O cardíaco, ele tem muito a ver, bom, fala que é amor, né? Amar as coisas, ele tem muito a ver, eu acredito que essa é a palavra que cabe mais aqui. Ele tem muito a ver com o amor. E de novo, aqui quando nós falamos amor, pessoal, é transcender a forma que as pessoas enxergam esse amor, porque isso aqui não tem nada a ver com paixão. Isso aqui tem a ver com respeito, com cuidado, com responsabilidade, de quando você ama um ser, você se responsabiliza por ele. Isso também acontece sempre em sessão, de você ver que os amigos espirituais, eles sempre dizem, o teu problema é nosso problema, quando você se compromete com o que tudo isso significa. Então, veja, não quer dizer que a gente vai resolver o teu problema. Nós vamos te dar ferramentas para poder resolver teu problema. Porque veja, se você tivesse que pensar nisso sozinho, levaria muito mais tempo, você sofreria muito mais. Então nós trazemos ideias para que você veja as coisas e você resolva mais rapidamente, para você se comprometer na mesma causa que nós nos comprometemos. De entender que tudo isso não se trata de mostrar quem está certo, quem está errado, quem está mais rápido, quem está mais devagar, mas de lembrar a todos nós que nós buscamos a mesma coisa. Nós buscamos a mesma coisa. Então temos sempre que lembrar disso quando se trata de energia espiritual, comprometimento com a vida. É para isso, é sobre isso, né? Que podemos chamar também a energia de Deus. Certo, o laríngeo, ele tem conexão com a comunicação. Opa, deixar as cores todo padrão para ficar bonitinho. Ele tem a ver com a comunicação. E aqui é desafiador para nós termos essa comunicação sem despejar os nossos interesses, as nossas opiniões para as pessoas. Por exemplo, tá aqui falando com vocês. São insights que eu já tive, que eu sempre falo. Às vezes eu lembro vocês. A espiritualidade me falava, ó, toma muito cuidado com o que você fala, com as palavras que você fala. Recentemente eu comecei a ouvir um canal de uma pessoa e eu gostei muito da forma. Ela vê se, nossa, essa pessoa tem um grande conhecimento, só que a maneira que ela está transferindo esse conhecimento está sendo muito pejorativa, porque ela xinga, porque ela denigre a pessoa. Fala, porque você é isso, você é aquilo. Aí eu percebia que eu comecei a ver aquilo de uma forma parecida, a tal da influência. Tanto que eu peguei e falei para uma pessoa do convívio, falei, ó, tal coisa. A pessoa pegou e falou, por que que você tá falando isso? Você vê, saiu. Aí eu questionei, parei, pensei, falei, que verdade, essa palavra não é do meu feitio. De onde eu tirei isso? Aí eu lembrei que foi daquele canal. Eu falei, bom, então não vou ficar ouvindo mais não. Vou procurar outro canal que também tem esse entendimento, mas que diga de outra forma. Aí encontrei a Maísa, que é uma espírita, gostei muito dela. A forma dela trazer conhecimento. Então nós temos sempre que estar tendo esse discernimento, porque as coisas influenciam, gente. Nós duvidamos muito dessa influência. Então é de entender que eu tenho um conhecimento, eu tenho que encontrar uma forma de passar. E também eu vejo muito, aprendi muito isso nas sessões com a ayahuasca. Você tá vendo, porque quando você trabalha um trabalho de cura, pelo menos no meu caso, a gente mexe muito com clarevidência. Então nós vemos muito o que a pessoa fez, o que ela tá fazendo, o que ela pode fazer. Então você precisa, quando se trata de reiki, né, já é uma questão para um outro vídeo, mas é você canalizar um amor
e você conseguir ver o que a pessoa tá fazendo, atravessar esse amor dentro de você e ver que ela merece aquela energia que você tá mandando pra ela. Porque se você vê o que ela tá fazendo e você julga, a energia para ali mesmo. Ela não sai. Ela se acumula. Então você sente que começa a doer. O coração chega a dói. Por quê? Porque ele tá tentando amar e uma crença não tá deixando. Então, veja que é um processo sutil. Então, além de saber se colocar, e é também saber ouvir, né? Dois ouvidos, um lábio. Quer dizer, ouça mais, fale menos. Eu falo muito nos vídeos, mas quando eu atendo, eu mais escuto, né? Tô mais ali aberto a ouvir o que que a pessoa tá dizendo. E é assim, você ouve o que a pessoa está dizendo, organiza os pensamentos e faz uma pergunta que, pá, fez a pergunta. Aprendi muito isso com os amigos espirituais, deles serem precisos. Isso daqui. Meu Deus, eu nem pensei nisso, né? Então, essa questão de organizar as coisas para construir uma linha de raciocínio. É sobre essa situação, é sobre aquela situação, que a pessoa vai adquirindo consciência. A questão do frontal tem a ver com a verdade. Então, nesse sentido, a verdade, falar a verdade, qual é a verdade, né? A verdade, ela é obtida à medida em que nós vamos considerando a visão das pessoas. Então, todo mundo tem uma forma de ver as coisas. Por exemplo, assim, quando eu atendo algumas pessoas, algumas costumam reclamar, né? Dizem assim, mas você fala de um jeito muito assim, dócil, você não é mais assim incisivo. O que que a gente tem que entender? Eu só tô oferecendo exemplos, pessoal, dentro do meu contexto, que eu acredito que é mais fácil de dizer no dia a dia como isso se manifesta. Por exemplo, você, independente da idade que você tenha, você passou muitos anos vivendo a sua vida de determinada forma. Então existe um mecanismo dentro da sua mente que te protege das coisas que ela considera uma ameaça. Então, se você conversa com uma pessoa que ataca esse mecanismo, que questiona tudo ali, pra quê? Pra quê? Porque você é assim, porque você é assado, porque você não sei o quê. Quer dizer, vai jogando verdades através de uma comunicação corrompida. O que que isso faz? Ativa a proteção. Então, naquele momento, ninguém tá ouvindo ninguém. Tá um competindo com o outro para ver quem tem razão. Aí começa a justificativa, começa evasões, começa defesas. Perdeu o trabalho. Então você traz sugestões. Já pensou nisso? Já pensou naquilo? Qual é a sua opinião sobre as coisas? Então você vai adicionando tudo aquilo dentro de um contexto e oferece para a pessoa. Tenta isso. Para ela entender que você não está impondo, que você está sugerindo. É totalmente diferente. Então ela vai parar, pensar, analisar, observar, ver se aquilo faz sentido ou não. E aí ela traz para a vida dela. Ou não. Isso depende dela. Então é importante que a escolha esteja com ela. É o livre-arbítrio que precisa ser respeitado. Então veja que isso é o básico da vida. Né? Quanto mais aprendermos, menos sofrimento nós temos. E o coronário tem a ver com, eu vou chamar de dimensões, né? Porque quando você sonha, está utilizando esse chakra. Quando você tem uma ideia, um sonho, um objetivo, está utilizando esse chakra. Então ele te permite vislumbrar de outras formas de fazer a mesma coisa acontecer. Então veja que essa é a maneira da necessidade. À medida em que ela vai subindo, ela vai pedindo coisas. Abra mão da tua ostentação. Abra mão da tua humilhação. Abra mão da tua perfídia. Abra mão do teu prazer mundano. Abra mão também do teu egoísmo e também da tua imposição, das tuas paixões, dos teus apegos, da tua necessidade de ter razão, da tua do teu hábito de querer jogar a verdade na cara das pessoas. Abra mão da tua forma de ver as coisas de um jeito só, do teu egoísmo de tentar ver a vida através dos olhos do outro. Para de querer justificar o que você faz e ouça mais o que os outros têm a dizer. E
se comprometa com as coisas. Veja as possibilidades, mas pense sobre elas. Não fique ali só pensando como seria aquilo. Se comprometa. Então ela vai subindo e vai. Então veja que é assim. Imagina o seguinte caso: ela está subindo em você, aí chega no cardíaco. Ela vai dizer: ame isso. Igual que aconteceu no caso que eu estava falando da sessão. Veio aquela necessidade, faça o reiki naquela pessoa. E eu fiquei, ah, não, não vou não. Olha que eu estudo isso aqui há anos, isso aqui foi sábado agora. E eu não queria, alguma coisa me bloqueou. E aí os amigos espirituais falaram, Eduardo, como assim, né? Tanto que é aquela coisa, você tem que fazer o trabalho, você se comprometeu. É o meu caso, tá, pessoal? Não tô dizendo que é assim com todo mundo, que você é obrigado. Mas dentro do meu contexto, eu aceitei esse compromisso, então eu preciso fazer a minha parte. Não, mas como não? Então eu parei e refleti, o que que aquela pessoa representa pra mim? Representa isso, isso, isso e aquilo. Então eu via que eu não conseguia amar o que aquela pessoa representava pra mim, porque eu via o que ela estava fazendo, o que ela tinha feito e eu julguei. Ela não merece. Então ali eu bloqueei o que eu precisava pra poder trazer aquele momento pra ela de cura do reiki, né, que é a questão do amor. Então, claro, gente, quando a gente fala de cura aqui, não é, eu curei a pessoa, vocês entendem o que eu tô dizendo, é trazer a energia da natureza, do amor, através de você. A energia te atravessa. Se ela não atravessa, quer dizer que existe alguma crença que impede. No meu caso, era o julgamento que eu estava tendo naquele momento. Então, a Kundalini, ela vai pedir isso. Abra mão dessa crença para amar. E aí, nisso daí, nessa situação, eu tenho resumidamente, duas alternativas. Eu transcendo essa crença para poder permitir a manifestação, ou eu bloqueio. Falo, não, não vou. Isso aqui é imperdoável. Isso aqui eu não perdoo. Então, ela não vai te obrigar, mas ela vai parar aqui. Então, você vai sentir que estagnou. As manifestações, elas passam a ser um pouco problemáticas. Você até tem uma força de manifestar, porque os outros estão equilibrados, né? Você tem uma conexão com a matéria, tem um prazer mais sutil, tem um senso de individualidade melhorado, mas você não tem a capacidade de amar plenamente. Então você consegue manifestar, mas você pode não conseguir manter. Porque daí para manter exige ideias, exige uma visão mais holística, exige um compartilhamento de verdades de comunicação. Então veja que fica uma cocriação problemática a longo prazo. Agora, falando isso, em uma questão onde você força. Eu falo que é possível forçar? É. Como eu havia explicado, até aqui ela vai subindo por necessidade. Você precisa da emancipação para que você consiga trazer uma espiritualidade para sua vida. E de novo, quando eu falo espiritualidade, não estou falando de dogma religioso. Estou falando de respeito, de comprometimento, de religião, de virtudes no geral. Agora, quando você força, como que você força? Você pode estar vendo um estudo ali e querer fazer isso por qualquer motivo. Por vaidade, porque você quer mostrar que você consegue, que também cabe na mesma coisa, ou porque você quer mudar a situação. Você fala, poxa, eu não aguento mais isso, eu preciso de uma solução. Então você acaba buscando uma solução rápida. Então veja, gente, conhecimento que não traz comprometimento, ele tende a cobrar muito caro de você. Então tudo aquilo que vem fácil, não há mérito. Se não há mérito, é insustentável. A natureza retira. Porque não havia mérito. De onde você tirou que você tinha direito? Porque se você tem um recurso que você conseguiu com facilidade, possivelmente você tirou aquele recurso de quem tem mérito para ter aquilo. Então você desajustou a balança, você desajustou o futuro. A natureza corrige o movimento, te traz as consequências, né? E aqui consequência é diferente de castigo. Então muito bem. Quando a Kundalini sobe e ela começa a forçar, ela vai exigir a tua emancipação material, né? Então você tratar a matéria com respeito e não com humildade, e não com humilhação, perdão, ou com materialismo. Você teima, quer continuar com essa crença, você continua estudando sobre tudo isso. Ela vai subindo com muito custo. E se você pratica, por exemplo, eu falo que a ayahuasca ela é um instrumento muito bom para expansão de consciência, mas ela também
ela pode acabar forçando alguns eventos se não tomar cuidado. Eu falo isso, lembrando que a ayahuasca é um enteógeno, ela é muito diferente de um alucinógeno. Já, por exemplo, quando você consome uma droga ilícita, né, como uma cannabis, uma cocaína, uma droga pesada, você já está falando uma ferramenta que altera a química do corpo. Então, é claro, dentro das informações que eu tenho acesso, das poucas informações que eu tenho acesso sobre isso, a droga ela também abre portas. Só que é difícil porque o efeito colateral é muito pesado, porque você altera a estrutura de funcionamento do corpo físico, você altera a química do teu corpo. Então aí você está forçando um evento catastrófico. É muito diferente da ayahuasca, que é um enteógeno, que ela não altera a química do seu corpo, tanto que ela não vicia. Ela vai sugestionar. Para quem, assim, eu falo que eu nunca consumi drogas assim, então eu não consigo, não tenho essa comparação, não tenho propriedade para dizer para vocês é assim ou é assado. Mas dentro da esfera de percepção de pessoas que têm essa vivência com as duas, né, nós percebemos que elas dizem a mesma coisa. A ayahuasca mostra, mas ela não obriga, ela não vai impor. A droga ilícita, ela pode ser mais sombria, mais ludibriadora, ela confunde mais, ela condiciona mais a um estado específico de dor e sofrimento para extração de emoções densas. Então vocês vejam, de novo, existem muitos caminhos. O que leva a pessoa em cada caminho é a necessidade que ela tem de evolução naquele momento. Nós temos que ter esse respeito para poder entender o caminho da pessoa, mas é também fazer com que ela pense: por que isso, meu filho? Eu me lembro que quando eu consagrava ayahuasca, quando eu comecei, eu tinha muita necessidade de colocar músicas no fone, músicas tristes, para eu ficar vivendo aqueles lutos interiores. Até que um dia eu peguei e falei: chega, o que que tá me levando para isso daqui? Por que que tem que ser assim? Por que que tem que sofrer? Então é uma coisa que, eu já tinha escutado falar sobre isso, já tinham me falado, mas teve um dia que eu tive que ter uma compreensão de que não era necessário. Só que isso acontece por quê? Porque esgotou. Eu esgotei aquela experiência, então superei. E é assim que normalmente acontece. Nós somos espremidos, a situação nos espreme para pular, para saltar. Então, conforme você vai forçando o processo, ela vai. Eu não tenho outra palavra que descreva, mas ela vai destruindo. Ela vai sobrecarregando. A Kundalini vai sobrecarregando os chakras. Porque ela causa uma super exigência do básico. Ela exige muito do sacro, do plexo cardíaco. Então, ela começa a exigir tanto da pessoa que daí, veja, ela passa a ter insights, intuições, de que precisa mudar isso, precisa mudar aquilo outro. Então ela começa a se colocar muitas cobranças. Tem que ser, tem que ir, tem que fazer, tem que estar. Só que ela não percebe que o corpo físico dela tem limite. Ela tá forçando um giro de um coronário, trazendo ideias para um corpo que ela ainda não está se relacionando bem. Então, o que que acontece? Esse coronário começa a sugerir, começa a trazer um monte de informação, canalizar um monte de conhecimento. A pessoa não sabe lidar com esse conhecimento que ela está vendo, porque ela não consegue encarar a verdade, ela não consegue organizar a comunicação dela, ela não consegue amar. Então, essa é a energia que está sendo derramada, porque a gente sabe, né? A Kundalini ela é uma energia que tanto ela desce quanto ela sobe. Eu trouxe a ilustração dela subindo, mas entendam que é um trabalho de fluxo contínuo, né? Porque se eu for explicar da forma que acontece dos dois sentidos, esse vídeo vai ficar com 3 horas. Então, veja, você vai forçando uma pescaria e a pessoa passa a exigir tanto dela, dizer, meu Deus, eu preciso mudar isso, preciso mudar aquilo. Ela se coloca metas inalcançáveis. Se vocês estão percebendo uma certa ansiedade nesse momento que eu tô falando, ela é proposital, para vocês verem que traz uma ansiedade. Eu tenho que fazer, tem que dar resultado, tem que acontecer, tem que isso, tem que aquilo. Então ela começa a exigir, exigir, exigir. E, e aí? Aí ela entra em parafuso. E o que que acontece? Ela acaba se entregando mais ainda pro vício. Pra amenizar, amortecer as dores e das frustrações das coisas que ela não consegue mudar. Então ela fica presa. Dentro disso, o que acontece com a Kundalini? Ela continua subindo. Só que ela vai subir de cabeça para baixo. Ela vai virar uma cauda. Então é aí que nasce, por exemplo, o Mago Negro.
Essa pessoa, ela é, por exemplo, né, pessoal, você não quer ver de regra. Mas essa pessoa, veja, por mais que ela esteja sofrendo, ela tá aprendendo. Ela pode destruir esse corpo. E muitas vezes é o que acontece, ela acaba com o corpo físico dela. Mas quando ela deixa de ter o corpo físico, ela não deixa de existir. Ela continua existindo. Só que todos os defeitos estão maximizados. Ela está buscando prazer a todo custo, está sendo egoísta, está se apegando às coisas, está impondo verdades, limitando as coisas ao belo prazer para ver como ela deseja. E ela tá se fantasiando, vivendo em fantasias, em delírios. Ela não tá vendo a realidade onde ela se encontra. Então tudo isso aqui é a receita de um desastre. Imagina que ser que nasce disso daqui. Então, claro, isso daqui é uma condição extrema, mas é possível. Então, se você se sentir preso em qualquer uma dessas circunstâncias, tem que ser mudado, tem que ser retificado. E para isso, conhecimento. Então, veja que quando nós trazemos esses conhecimentos para vocês, com a ajuda da espiritualidade, é mais no sentido de vocês verem a forma que vocês vão lidar com isso. Nós temos uma outra sugestão, mas ela é parte sua também. Como que você vai resolver? Dá uma refletida, pensa um pouco. Coloca você no que você faz. Alquimia de fato. Conhecimento adquirido, herdado de outro lugar, mas também a minha opinião. Então eu tenho aí uma solução, não é? Bom, pessoal, sem mais delongas, essa foi, né, a definição da Kundalini, como que acontece da forma merecida e da forma forçada. Uma outra coisa que eu quase me esqueci de mencionar, a forma forçada dá para identificar porque o corpo físico sofre, né? Então, se a pessoa apresentar algum problema em alguma área onde esses chakras estão, você já sabe que ela travou ali. Então aí nós, ó, vamos ver aqui o que está acontecendo, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, temos aqui nos comentários. Agradeço pela audiência e até a próxima.